A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título Vivendo em Constante Vigilância. Essa lição aqui é uma lição da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2019. Então você que é professor da Escola Bíblica Dominical, usa a revista da CPAD, assista essa aula até o final que você vai aprender muito, onde nós vamos trazer aqui aplicações práticas e nos aprofundar nos principais temas aqui dessa lição. Se você não é professor da EBD, se você não usa essa revista, mas quer aprender mais sobre vigilância, quer aprender ali sobre aquela passagem que Jesus vai orar com os discípulos no Getsemane, quer se aprofundar nesse tema, assista também essa aula até o final, você vai aprender muita coisa boa aqui. O EBD em Foco tem um propósito de ajudar professores da escola dominical, educadores cristãos, todos aqueles que querem crescer na vida espiritual, querem aprender mais da palavra de Deus. Nós ajudamos através de conteúdo das aulas aqui no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, né, você pode estar assistindo também dentro do site. Nós temos um subsídio em PDF dessa lição que você pode baixar gratuitamente no site do EBD em Foco. E nós temos também slides em PowerPoint. Os slides são adquiridos mediante uma assinatura mensal para nós mantermos o projeto, mas tem como você ver o slide, ver a qualidade do slide. Então tem a lição de adulto, de jovens, nós temos muito conteúdo além de cursos de capacitação. Então acesse lá o site do EBD em Foco que você vai se aprofundar nesse tema e em outros temas que a gente está tratando, né? Nós estamos falando aí de batalha espiritual, essa é a 12ª lição. Na lição anterior nós falamos do dom de discernimento de espírito. Então foi uma lição maravilhosa, onde nós aprendemos muito ali sobre, né, o que é discernir espírito, a situação em que o apóstolo Paulo expulsa lá, né, um espírito maligno de uma jovem que adivinhava. Então a gente aprendeu sobre esse tema. Então agora nós vamos nos aprofundar mais no tema de batalha espiritual e vamos falar de vigilância. Se estamos falando de batalha espiritual, nós temos que falar de vigilância e de oração. Oração é o próximo tema, o tema da próxima aula. Então, nós vamos nos aprofundar aqui em vigilância. Só para, antes de começar aqui, lembrando também que se você estiver assistindo no YouTube, você pode se inscrever no canal do EBD em Foco, clica aí para se inscrever, ativa o sininho, clique em gostei se você realmente gostou do vídeo, deixe seu comentário, faça o possível para, né, responder os comentários, tirar as dúvidas, né, e também o seu comentário, a sua curtida e a sua inscrição ajuda o canal a crescer mais ainda. O texto áureo diz o seguinte: vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Verdade prática: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Na verdade, esse tema vigilância ele é muito amplo, né? É um tema que pode ser estudado em várias aulas. Essa aula aqui a gente vai se ater, né, em alguns pontos da vigilância, principalmente com relação à vinda de Jesus, né, relacionada à questão escatológica, né, e também a vigilância para não cairmos em tentação, de permanecermos firmes com Cristo. Então são esses dois tipos de vigilância que a gente vai focar aqui, mas tem também muita vigilância com relação a falsos ensinos, falsos profetas, né, que a gente falou um pouco na aula anterior, nas duas aulas anteriores, e vamos falar também um pouco nessa aula. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 26, de 36 a 41, é a passagem ali que Jesus vai no Getsemane orar. Então, a gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante. Faça a leitura de todo o capítulo 26 e leia também as passagens paralelas que estão em Marcos, Lucas e João. Então você vai entender melhor quando você lê as passagens paralelas. Então vamos começar aqui. A nossa introdução diz o seguinte: a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsemane, na noite em que ele foi preso. Então a gente vai estudar o que Jesus fala sobre vigilância nesse contexto aqui dos discípulos ali. Ele enfatiza, né, a questão da vigilância para não cair em tentação. Então a gente vai ver esse aspecto da vigilância, né? E um outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas vão registrar ali um sermão que Jesus vai falar das últimas coisas, dos últimos tempos, e Jesus ele vai exortar, fazer uma exortação à vigilância
com relação à vinda de Jesus. A gente vai abordar isso aqui também nessa aula. Então a presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. Então isso aqui, fique bem claro, nós vamos tratar de vigilância e fazer aplicações práticas nesse sentido aqui. O significado da vigilância, vamos entender o que significa vigiar, né? Vigiar, estar alerta. Aqui o escritor da revista, nesse primeiro tópico, ele vai fazer uma abordagem sobre o original do grego, a palavra, o que significa, né, o que era usado, a palavra que era usada como vigiar naquela época. Muita gente pode achar um pouco chato essa parte de mostrar o significado, as definições, mas essa parte ela é importante para a aula porque ela ajuda a compreender melhor os termos. Então vamos lá, a palavra que mais aparece no Novo Testamento, no grego, né, do que foi escrito em grego, é o verbo vigiar, que é traduzido aí, é gregorel, né, o gregorel, enfim. Essa palavra, ela é mais usada, é mais comum, aparece mais vezes, né, e significa vigiar, estar alerta, ser vigilante, né, tem esse sentido, né, de deixar a pessoa alerta. É alguém que está ali olhando, atento, prestando atenção. Então esse é o sentido da palavra vigiar. A ideia principal dessa vigilância é escatológica. Quase toda vez que aparece está nesse sentido escatológico. Vigiai, pois não sabeis a hora a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui Mateus vai usar, Marcos, Lucas e João, todos vão usar também nesse sentido escatológico. Ou seja, nós temos que estar atentos porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então significa estarmos o quê? Vivendo uma vida de santidade, pregando o Evangelho, trabalhando na sua obra. Isso é vigiar. Mas quando Jesus disse a Pedro, Tiago ali, e João, ficai aqui e vigiai comigo, ali no Getsêmani, Jesus estava provavelmente falando para eles ficarem acordados. Ou seja, fiquem acordados e orem, ou seja, orem também. Jesus foi para um local isolado, ele foi fazer uma oração ali sozinho com o Pai, conversar com o Pai de uma forma isolada. No entanto, ele pede para os discípulos também orar ali, e provavelmente também Jesus estava falando para eles olharem se ninguém ia atrapalhar aquele momento. Era um momento tenso, eles tinham saído da ceia, Jesus já ia ser preso, estava prestes a ser preso. Então acontece a sua prisão logo após esse acontecimento aqui no Getsêmani, nessa oração. Mas o que Jesus está querendo falar aqui para os discípulos, talvez aqui no versículo 38. No versículo 38 ele vai falar nesse sentido. Vigiem comigo, ou seja, fiquem atentos, fiquem alertas e orem também. Mais na frente, no versículo 41, Jesus vai falar uma outra palavra, falar novamente para eles vigiar. Mas Jesus vai usar a ocasião para dar um ensinamento sobre tentação. Então isso a gente vai estudar mais na frente na lição, eu não quero me aprofundar aqui. Mas nós vamos entender que Jesus pega uma situação real e pega aquela situação e transforma no ensinamento. Jesus sempre fazia isso, ele era expert em fazer isso. Vigiar, guardar, cuidar. Eu não estou me aprofundando dentro da passagem ainda porque a gente vai fazer isso mais na frente, por isso que eu só estou dando as definições. O grego aí, agripneu, também usado como vigiar, é manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. Duas vezes aparece no sentido escatológico, ali no sermão profético, olhai e vigiai e orai para porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, ou seja, é uma outra palavra, mas usada também com o sentido de vigiar, em relação à vinda de Jesus. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais havidos por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui a gente observa também Jesus falando para vigiar, ficar atento, preste atenção, ore, porque vocês têm que ficar atentos à vinda de Jesus e não ser pego de surpresa. A minha vinda, o que Jesus está ensinando para eles. Ou seja, eu vou voltar, Jesus está falando, eu vou voltar e a qualquer momento isso vai acontecer, vai ter os acontecimentos aí também que vão anteceder a minha vinda, mas vocês vão estar atentos, vigiando. É usado para indicar vigilância nas orações e súplicas. Paulo usa em Efésios, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplicas, todos os santos. Então a palavra orar e vigiar está sempre junto, ou seja, a oração e a vigilância estão caminhando de mãos dadas. Então o crente tem que orar e vigiar. A gente vai falar do impacto da oração e da vigilância na vida de Jesus
e da falta de oração e a falta de vigilância na vida dos discípulos. Isso quando a gente for entrar lá no tópico 2 e tópico 3. E apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar, né? Obedecer a vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossa alma, né? Hebreus 13, 17, no sentido de que o pastor ele está vigiando, cuidando, velando pela nossa alma. Vigiar, ser sóbrio, né? Ou seja, mais uma palavra aqui usada também é nefo, ser sóbrio, nesse sentido a palavra nefo, aí em 1 Pedro 5,8, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tanto aqui, como em Pedro, como essa outra palavra aqui, eknefo, elas têm aí a mesma raiz, também significa vigiar e ser sóbrio. São duas palavras que estão usadas no mesmo sentido também. Essa só aparece aqui no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 34. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-vos para a vergonha vossa. Então, quando fala vigiar no sentido de estar sóbrio, ser sóbrio, né, aqui está falando meio que o contrário de você estar bêbado, no sentido coloquial da palavra. Ela era usada assim: alguém bebia muito, enchia a cara, ficava bêbado, né, e aí de repente passava aquele período que a pessoa estava bêbada e ela estava sóbria, ou seja, eu estou sóbrio agora. Hoje em dia as pessoas falam isso, né? Fulano de tal que é viciado ali no álcool, está sóbrio há uma semana, ou seja, uma semana sem beber. Então, quando a gente entende dessa forma, o que significa uma pessoa que está bêbada? Ela perde um pouco os sentidos, ela não presta atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, ela não presta atenção no que ela fala, né? Eu não sei dizer isso na prática, graças a Deus, nunca senti, nunca fiquei bêbado, eu não sei o que passa, mas muitas pessoas que já ficaram bêbadas falam que elas não sabem o que estão fazendo, né? Elas fazem sem saber, ou quem sabe até sabe o que está fazendo, mas não tem um controle sobre aquilo, a pessoa está totalmente fora de controle. Então, assim, quando a Bíblia fala para vigiar, é nesse sentido, né? Ou seja, você trazendo para um sentido metafórico, né? No sentido metafórico agora, né? Não fique agindo na vida espiritual como alguém que está bêbado. Né? Não fique agindo na vida espiritual como se você não estivesse prestando atenção no que acontece, no que você fala. Né? Então, o cristão, quando ele fala uma besteira, ele fala um palavrão, falta o quê? De vigilância. É como se ele estivesse bêbado, ou seja, falando uma coisa sem ter noção do que está falando. O bêbado, às vezes, ele confessa coisas que ele não confessaria na vida quando ele estivesse sóbrio. Né? E o cristão sóbrio é aquele que vai vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes. Né? Então, eu não sei se eu consegui explicar bem aí, mas pensando nesse sentido, parece que clareia um pouco o entendimento sobre o que é vigiar. Ou seja, o que é estar sóbrio, estar atento. Jesus no Getsemane. Então vamos aqui nos aprofundar nessa questão agora da situação de Jesus lá no Getsemane com os discípulos. Getsemane, vamos falar sobre o que é o Getsemane. Getsemane é identificado assim em Mateus. Né? Mateus fala que Jesus chegou com os discípulos num lugar chamado Getsemane. Né? Marcos também fala Getsemane, foram a um lugar chamado Getsemane. Então eles usam essa palavra, Getsemane, porque era comum chamar aquele lugar de Getsemane. A gente vai ver daqui a pouco o motivo. Lucas fala que aquele lugar, né, ou seja, parece que é um lugar específico onde Jesus sempre ia orar. Então Jesus tinha o costume de orar, então ele usa, chegou àquele lugar, ou seja, já era conhecido, aquele lugar lá, né, aquele lugar conhecido que Jesus sempre ora. Jesus tinha um hábito de orar naquele local. E João fala que havia um jardim. Ou seja, Jesus foi para aquele, além das torrentes de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Na verdade, tinha ali um plantio de oliveiras, que é chamado também de Monte das Oliveiras. É o mesmo local chamado de Monte das Oliveiras. Porque, qual é a relação de uma coisa com a outra? A palavra Getsemane, vem de um termo aramaico que parece significar prensa de azeite. Então, provavelmente tinha ali uma prensa de azeite, onde tinha o plantio da oliveira, que colhe-se da oliveira azeitona para fazer azeite. Então, era um local que tinha um plantio de oliveira. Está localizado ao pé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor costumava reunir com os discípulos. Então, já era um local onde Jesus se reunia sempre com os discípulos, talvez fosse um local reservado, um local que não tinha tantas pessoas passando.
né, era um local silencioso, Jesus conseguia conversar, ensinar e orar também de uma forma reservada, e foi ali que ele foi preso. Então Judas Iscariotes leva a comitiva ali do povo para prender Jesus, porque já sabia que Jesus ia com frequência naquele lugar para orar, ou seja, Jesus tinha o seu momento de oração, o seu cantinho de oração. Angústia de Jesus. Vamos ver aqui que Jesus estava angustiado. É o único momento que vai mostrar realmente Jesus angustiado. O Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena. Jesus nunca falou da sua morte como sendo algo angustiante, algo triste, mas ele parece que tratava de algo de uma forma tranquila. Ele falava: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, 2. Parece que Jesus está normal, né? Vou ser crucificado, vou morrer, né? Então vou sofrer herê divina. Parece que Jesus está agindo assim, como se nada fosse acontecer, né? Ou seja, ele estava tratando da sua morte em várias situações. Ele fala que ele vai morrer, né? E ele está caminhando para a cruz, né? O seu ministério inteiro está caminhando para a cruz, né? E aí ele parece que trata de uma forma natural. Mas quando chega aqui, no momento pouco antes dele ser preso, né, ele começa a entristecer-se e angustiar-se muito. E muitos se perguntam por que Jesus demorou tanto para se angustiar. Por que Jesus demorou tanto para chegar nessa situação? Porque aqui realmente a gente não vai conseguir explicar esse texto de uma forma completa. Mas é no Getsêmani que Jesus enfrenta a verdadeira batalha. Sente observar, depois que ele sai do Getsêmani, ele já sai meio que consolado. Lucas vai registrar que um anjo consolou ele. Jesus ele entra lá angustiado e sai consolado. Lucas 22, 43. Então a gente vê a presença de um anjo ali consolando Jesus. Jesus estava na presença do Pai também. Então ali a presença do Pai o consolou. A gente tem que entender ali que ele está em intimidade com o Pai. E Jesus também, ele sai convicto da sua missão. Porque ele mostra que a oração, nessa passagem, Jesus mostra que a oração não é pedir para Deus fazer a nossa vontade, mas é pedir para Deus fazer a vontade dele, ou seja, que prevalece a vontade de Deus, a vontade do Pai. Jesus ele tinha a natureza divina? Tinha, mas ele tinha também a natureza humana. Então aqui é uma angústia que o ser humano pode sofrer. Lucas registra essa angústia de forma tão forte que diz que Jesus suou sangue. Ele chegou a suar sangue, de tão forte que era essa angústia. Esse fenômeno é conhecido da medicina, que existe sim essa possibilidade de uma pessoa chegar numa angústia tão forte a ponto dela suar sangue. Então aqui a natureza humana de Jesus está ali, que sempre viveu sem pecado, está prestes a compreender, que a gente vai falar disso de forma mais detalhada na frente, mas que ele vai receber os pecados da humanidade. Então isso traz uma angústia de Jesus. Ele fala assim: a minha alma está cheia de tristeza, tá? Só corrigir esse texto aqui, é tristeza, né? Tá iristeza, né? É tristeza até a morte, versículo 38 aí, né, de Mateus 26. Então a alma de Jesus está cheia de tristeza até a morte, uma angústia muito grande que ele sofreu ali. Por quê? Porque ele tinha também a natureza humana que sofreria e tinha a natureza divina também, né, que de certa forma também sofreria por causa dos pecados da humanidade. O seu pavor não era a morte, mas ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. É isso aqui que é o ponto-chave dessa oração de Jesus no Getsêmani. Muita gente pensa que Jesus está triste, está angustiado até a morte porque ele vai ser açoitado, porque ele vai morrer, porque ele vai ser cuspido, porque os discípulos vão lhe abandonar, porque ele vai ser traído. Não, não. Tudo isso realmente traz uma tristeza, tudo isso traz uma certa angústia, mas o que Jesus estava aqui em mente, tendo em mente, é que ele seria separado do Pai porque ele ia receber os pecados da humanidade. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus estava decidido quanto a isso, ele sabia que isso ia acontecer e tinha consciência que sua morte era da vontade do Pai. Essa era a sua missão. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Agora, é algo bem
interessante que tem gente que pensa que Deus nos perdoa porque Deus simplesmente passa um pano nos nossos pecados. Ele nos perdoou porque ele simplesmente ali ele resolveu apagar os nossos pecados. Não é bem assim. A graça de Deus opera em Cristo. O amor de Deus opera em Cristo. A misericórdia de Deus opera em Cristo. Tudo opera através de Jesus Cristo. Então os nossos pecados foram lançados sobre Cristo e ali ele pagou o preço. Por isso que nós somos perdoados. Ou seja, quem crê em Jesus como Salvador não merece o céu, não merece, mas alcança a misericórdia. Por quê? Porque Cristo paga o preço dos pecados. O preço é pago por Jesus, né? Ou seja, ele recebe os nossos pecados, a ira de Deus é derramada sobre ele e ele cumpre toda a justiça divina. Então, o que acontece quando Jesus recebe a ira de Deus? É o que a gente vai falar um pouco no próximo tópico do cálice. Então vamos segurar um pouco aí, né? Ou seja, esse é o momento crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Era a única forma de salvar os pecadores. Como é que eu ia ter o meu pecado perdoado? Não tem como, só por meio do sacrifício de Cristo. É por isso que o sacrifício de Cristo foi real, aconteceu e somente Ele pode, né, perdoar os nossos pecados. Se Ele não tivesse morrido, nós não teríamos salvação disponível para nós. Vamos falar agora do cálice, só para complementar aí. Jesus, na sua oração, ele fala assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Versículo 39, vai estar escrito isso. E essa palavra cálice, o significado do cálice deve ser entendido à luz do Antigo Testamento. O cálice ou copo aparece com frequência na Bíblia, muito especialmente na sua aplicação metafórica. Então aparece aí um sentido metafórico. Aparece algumas vezes para indicar uma situação miserável. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Salmos 11:6. Essa tradução aqui é Almeida atualizada. Algumas traduções não aparece copo, né, aqui, mas o original vai mostrar que tem copo. Ou seja, vai chover sobre os ímpios fogo e enxofre, é a porção do seu copo, ou seja, do seu cálice, da sua ira. Cálice representando ira. Indica também uma situação de felicidade, ou seja, um outro significado. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, és tu que me garantes o meu futuro. Ou seja, cálice, aqui no Salmo 16:5, fala no sentido de alegria, felicidade. Indica a manifestação da ira de Deus. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Ou seja, está falando, Salmo 75:8, está falando aqui, né, da ira de Deus por causa do pecado da humanidade. Porque um Deus que se ira, um Deus que... Não, mas um Deus que se ira por causa do pecado, né, da maldade do homem. Né, e a maldade do homem um dia vai ser retribuída pela ira de Deus. No Novo Testamento também tem essa mesma linguagem. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. Apocalipse 14:10 já é um contexto já escatológico aqui, mas cálice também tem a ver com a ira de Deus sendo derramada. O Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Então, quando Jesus fala, Pai, passa de mim esse cálice, ele não está falando do sofrimento humano, da morte, ele não está falando, né, do abandono dos discípulos, ele não está falando da traição, ele não está falando dos chicotes, não. O cálice que Jesus temia era justamente isso aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Então, quando a gente chega aqui em Mateus 27:46, Jesus cita o Salmo 22. Salmo 22 é chamado de um salmo messiânico. Leia o Salmo 22, pare e leia. Dê uma lida. É um salmo um pouco grande, mas compensa você ler todo ele com cuidado e estudar esse salmo. Você vai entender melhor. Jesus ele faz uma citação direta desse salmo. Tem gente que fala assim, é que Jesus só fez uma citação do salmo. Sim, mas ele poderia ter citado qualquer um outro salmo. Não, ele citou esse. Por algum motivo ele citou esse. E ele citou nesse momento, então ele tinha um propósito. Eu vejo aqui, não somente eu, mas praticamente assim, todos os teólogos e pregadores entendem aqui que há um desamparo de Deus em relação a Cristo por causa do pecado da humanidade que é lançado sobre Cristo.
Ou seja, os nossos pecados são lançados sobre ele ali, ele paga pelos pecados e ele recebe a ira divina, esse afastamento de Deus. Irmãos, como isso aconteceu? Deus se afastou por quanto tempo? Foi 1 segundo? Foi 1 milésimo de segundo? Foi 1 hora? Foram as 3 horas que Jesus ficou na cruz? 3 horas não, né? 6 horas. Ou seja, teve de meio-dia até 3 horas da tarde, teve escuridão. Será que foi aquele momento ali que Deus se afastou de Jesus? A gente não sabe. Não dá para saber como que foi isso. Não dá para entender, para compreender. Acontece o seguinte, que esse desamparo, por causa dos pecados da humanidade, e a ira que ele recebeu, isso sim representava o cálice. Era isso que Jesus temia lá no Getsêmani. Jesus lá no Getsêmani estava temendo isso aqui. Ou seja, ele sabia que ia receber os pecados e sabia que Deus o iria desamparar. Como foi esse desamparo, como isso aconteceu, é um mistério para nós. E talvez, se Deus explicasse, nós ainda não entenderíamos com a nossa mente pecaminosa e pervertida. Estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nós, pecadores. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então ele recebeu a maldição do pecado sobre a sua vida, sobre si, e ali ele pagou o preço. Então, mais uma vez, reforçando a questão de que Cristo estava pensando nesse momento. Mas foi ali, no Getsêmani, que Cristo venceu, porque ele saiu dali convicto que essa era a sua missão. Ele saiu dali de cabeça erguida. Se você observar em todo o julgamento, a crucificação, em momento algum Jesus revida, em momento algum Jesus demonstra tristeza, em momento algum Jesus fala algo que venha ofender, que venha trazer alguma dúvida. Não. Ele simplesmente se submete à vontade do Pai e cumpre o seu propósito, caminha para a cruz de forma tranquila e serena. A gente encerra aqui o segundo tópico, e o que eu quero que fique claro aqui nesse segundo tópico é que Jesus, por meio da sua intimidade com o Pai, da oração e da vigilância, ele sabia o que fazer, ele cumpriu o seu propósito e ele foi ali para a cruz, sabendo o que ia acontecer. E em contraste, a gente tem os discípulos, que não oraram e não vigiaram. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com os discípulos? Os discípulos fugiram. Os discípulos, um deles negou Jesus 3 vezes, que foi Pedro. Outro já tinha se entregado para o diabo, que é Judas, que traiu. Ou seja, a falta de oração e vigilância traz medo, traz falta de fé, faz a gente fugir, se esconder. Então tem um contraste entre o comportamento de Jesus, a maneira que Jesus agiu, e o comportamento dos discípulos, a maneira que eles agiram. Por isso que aqui Jesus usa aquela situação que os discípulos dormem para fazer uma exortação com relação à vigilância. Então vamos ver aqui a vigilância no contexto escatológico, a importância de vigiar em relação à vinda de Jesus. A exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mateus 24, 36. Então, se a gente não sabe o momento que Jesus vai voltar, o que nos resta é nos ficar vigilantes. Jesus, ensinando sobre vigilância, ele contou algumas parábolas que deu essa ênfase. A parábola do servo bom e do servo mau. Se você acompanhou a revista do último trimestre, do 4º trimestre de 2018, você estudou essa parábola aqui. Então você deve lembrar que o Senhor viaja e deixa 2 servos, um era bom e outro era mau. Acontece que o Senhor volta antes do tempo. Ele pega o servo de surpresa. Vale ressaltar que a parábola não conta a história de 2 servos, só para consertar aqui, Ele conta uma situação em que o servo é bom e conta uma situação em que o servo é mau. Então, quando ele chega de surpresa e topa aquele servo mau, maltratando os seus conservos, fazendo tudo errado, aquele servo mau é castigado. Quando ele volta e na outra situação, na outra circunstância, em que o servo é bom, que está trabalhando, e ele chega e encontra o seu servo trabalhando, ele recebe uma recompensa. Ou seja, um é castigado, o outro é recompensado. O que isso significa para nós? De forma resumida aqui, foi toda uma lição para estudar essa parábola. Mas o que significa essa parábola para nós? Significa que quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar trabalhando, pregando o evangelho, fazendo a obra. Então, ser vigilante não é só ficar
esperando Jesus voltar. Estou vigiando, estou esperando Jesus voltar, estou esperando Jesus voltar. Mas é uma vigilância ativa, como foi nesse servo. Ele esperava Jesus o seu Senhor voltar trabalhando. Da mesma forma, nós temos que esperar Jesus voltar trabalhando. Quando ele chegar, ele quer nos encontrar fazendo a sua obra. A parábola das 10 virgens também fala de vigilância. As virgens não estavam preparadas com azeite, né? Ou seja, elas sabiam que a cerimônia precisava continuar, a cerimônia do casamento continuava, dependia delas para continuar ali após, né, o encontro com o noivo, né? O noivo vinha da casa da noiva, também é uma parábola bem extensa para se estudar, mas quando ele chegava ali, segundo a tradição judaica, tinha uma parte da cerimônia que acontecia na escuridão, e o azeite alimentava as tochas, né? Era o combustível para as tochas para trazer luz. Então, quando o noivo chega, né, elas não têm azeite, né, elas saíram para comprar, e aí quando elas voltam já acabou, né, ou seja, abre-nos a porta, não tem mais como, já fechou, então já acabou a oportunidade. Então isso aqui muitos daqueles que vão ficar de fora. Por quê? Porque não estão preparados, né, não estão atentos à vinda do noivo, né? A parábola dos talentos também fala da questão de trabalhar, de produzir, de trazer, né, produzir algo para o reino de Deus. Então aqui aquele senhor viajou, deixou um talento para um, 5 para outro, 2 para outro e 5 para outro, e depois o que tinha 5 dobrou, o que tinha 2 dobrou, mas o que tinha 1 enterrou, né? Então a lição que passa aqui, né, nessa parábola também é que, né, aquele que recebeu só 1 talento, recebeu uma grande quantidade. Porque um talento de ouro era muito ouro, era muito. Então, assim, tipo, a quantidade mesmo dele foi muito, e ele não trabalhou, ele não quis render aquilo, né? Ou seja, ele escondeu o talento, ele não valorizou aquilo que o seu Senhor deu para ele. Da mesma forma, muitos cristãos hoje não valorizam, né, a salvação que recebeu, não valorizam a pregação do Evangelho, não valorizam, né, a obra que Deus entregou na sua mão para realizar. Às vezes a gente pega essa parábola e se atenta somente na questão dos talentos na igreja. No entanto, é muito mais amplo essa parábola. Ela trata de todos os aspectos da vida cristã que a gente tem que produzir, que tem que crescer. Então aqui eu fiz um resumo dessas 3 parábolas, e todas elas têm essa questão da vigilância. Na prática, todas elas têm a questão da vigilância. Esse é o tema, né, que é no capítulo 24, que ele conta essas parábolas. 25 fala do fim dos tempos, e 26 acontece ali a oração do Getsemane e tudo mais. Então é uma continuação, é o contexto do texto que a gente estudou sobre o Getsemane. Então, assim, a gente vê que Jesus está voltando a qualquer momento, os sinais estão por aí. Os sinais mostram que Jesus está voltando, nós temos que vigiar, nós temos que trabalhar, né? Esses acontecimentos de hoje mostram o cumprimento da profecia bíblica. Então, assim, Jesus vai voltar a qualquer momento, está próximo. Então, nós temos que despertar para fazer a obra e trabalhar, né? Eu demorei um pouco na parte das parábolas, porque eu quero enfatizar a questão prática da vigilância. Não é esperar deitado, esperar de braço cruzado, mas esperar trabalhando, né? Se os cristãos da primeira hora deviam estar vigilantes quanto ao grande evento, o que não diremos nós que somos a igreja da última hora? Ou seja, se a igreja primitiva tinha que estar vigilante, imagina nós que estamos vivendo aqui, né, 2000 anos depois, né, nessa situação de dos últimos tempos, né, a igreja dos últimos tempos. Devemos estar muito mais firmes, né, e vigilantes. A vigilância na vida cristã, vamos estudar aqui nesse aspecto, né? É o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, vigilância também tem esse aspecto relacionado à santidade. Não vigiar para não cair em tentação, né? Foi o que Jesus falou para os discípulos. Essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé em Cristo. Ou seja, se eu tenho fé em Jesus como Salvador, essa fé tem que se renovar a cada dia, eu tenho que me fortalecer nela. Ele pode voltar a qualquer momento, e os sinais da sua vida estão por aí, né, como o avanço da imoralidade, da corrupção. Então a gente vê que isso está avançando, e a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, muitos podem se misturar com essa imoralidade, com esse mundo corrupto, né, e perder o foco, parar de vigiar. Então nós temos que vigiar para não nos envolvermos nessa imoralidade e corrupção desse mundo. Um outro sinal do fim dos tempos é a evangelização, né, através das redes sociais, colocou aqui o escritor da revista. Por quê? Porque Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações.
Há quem diga que Jesus só volta depois que todo mundo ouviu o evangelho. Mas o texto não diz isso. O texto diz que vai ser pregado nas nações, não para todas as pessoas. Podemos abrir um debate em relação a isso. No entanto, né, o que a gente sabe é que, de fato, as redes sociais hoje contribuem para a pregação do evangelho, para a evangelização, e isso é um sinal do fim dos tempos. Vigiai e orai. A oração vai ser estudada na próxima lição, né? Então, nós vamos deixar para a lição 13. Por enquanto, vamos tratar só da vigilância aqui. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então aqui Jesus fala isso para os discípulos, ali naquela situação, e no versículo 41. No versículo 38, como eu falei lá no começo da aula, né, Jesus também fala para vigiar. Então assim, disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigiem comigo. Versículo 38. Parece que vigiar nessa primeira situação é manter uma fidelidade a Deus, né, e nunca se apartar dele, fidelidade a Jesus e nunca se apartar dele. Está fiel. Ou seja, vigiar no sentido de evitar a questão do pecado. E no versículo 38, parece que vigiar aqui é no sentido de ficar acordado, desperto, né? Então, alguém pode discordar e tal, mas qual é a minha explicação aqui? É que Jesus usa uma situação prática, onde os discípulos estão com sono, cansados e tristes, e eles dormem por causa disso. E aí Jesus chama a atenção deles, olha, vigiem comigo, fiquem acordados e olhem se não vai chegar ninguém. Pode ser que alguém chegue aí e atrapalha, talvez nesse sentido. E quando Jesus vai na segunda vez, Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, Jesus já usa aquela situação para dar um ensinamento espiritual sobre a questão da vigilância na vida cristã. Então Jesus explica, olha o que acontece quando a pessoa não vigia, ela dorme. Ou seja, se você está dormindo, você não está vigiando. E aí você pode, né, se atrapalhar. Os discípulos não vigiaram e nem oraram. Né? Ou seja, eles não fizeram nenhum nem outro. Por isso que depois eles fugiram, ficaram acovardados, ficaram com medo. Né? Pedro negou Jesus. Claro, tudo isso já era mister que acontecesse, ou seja, já ia acontecer de fato. Mas realmente os discípulos deveriam ali naquele momento orar e vigiar, estar com Jesus naquele momento de sofrimento e dor de Jesus. Mas eles não fizeram isso. Eles não compartilharam ali naquele momento com Jesus. Né? E aí fica claro nessas palavras, né, para que não entreis em tentação. Ou seja, a tentação acontece o tempo todo. Né? É uma advertência solene a todos os crentes para viverem atentos em todos os momentos da vida. Ou seja, em qualquer situação, qualquer circunstância, nós temos que estar vigilantes. O que significa isso na prática? A gente tem que pensar assim também. Né? O que significa viver na prática uma vida de vigilância? Imagina o seguinte, você tinha um problema com bebida, com álcool, antes de se converter. Você se converteu, agora você é crente. Né? Só que você ainda tem a natureza pecaminosa. Ela ainda está dentro de você. Nós não seremos libertos dessa natureza pecaminosa aqui na terra, só quando chegarmos no céu, onde não vai ter mais a presença do pecado. Enquanto estivermos na terra, nós seremos livres do domínio do pecado. Ele não vai dominar sobre nós, mas ela vai estar lá, a natureza. Então, se você teve problema com bebida, tem que vigiar com relação a isso depois de crente. Não vá para um churrasco onde vai ter bebida, não sente na mesa com amigos que vão beber, porque você pode cair em tentação. Aquilo ali é a sua fraqueza. Então isso vai de cada um. Tem gente que já teve problemas com dinheiro, não podia ver qualquer dinheiro vacilando que roubava. Mesmo sem precisar, mesmo sem ter necessidade, a pessoa roubava. Então acontecia isso na vida antiga. Na vida nova, agora com Cristo, ele não vai, de certa forma também, né, continuar naquela prática do pecado. Ele vai abandonar, não vai mais roubar. No entanto, continua ali a natureza pecaminosa e aquela tentação continua acontecendo. Então evite trabalhar com coisas que envolvem dinheiro, né? Evite trabalhar em tesourarias, evite mexer com o dinheiro dos outros, porque isso pode ser uma cobiça para você, uma concupiscência, melhor colocando assim, uma tentação, aquilo que te leva a pecar. Né? Então, assim, vigiar, cada um vai olhar para a sua vida e falar assim, o que me leva a pecar? E eu vou cortar isso. É o que? É a internet? Corta. É o celular? Corta. É a televisão? Corta. Então, tenta olhar, cortar aquilo que te leva a cometer, né, o pecado. Então, isso é vigiar. Né? Vigiar na prática está relacionado a isso. Jesus ensina muito sobre isso.
né? Ou seja, vigiar, evitar toda situação que te leva a cometer pecados. O espírito e a carne. Vamos continuar aqui. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Jesus vai deixar bem claro aqui que a carne é fraca, né? E aí ele pode se referir, né, a esse contraste entre espírito e carne, que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos e Gálatas, né? E aí vem a pergunta, seria esse o sentido aqui? Realmente é complicado. Será que Jesus está falando do contraste, do confronto entre espírito e carne? Porque a palavra carne na Bíblia tem vários significados. Ela pode significar, né, a carne de comer mesmo, de cozinhar para comer. Pode significar o corpo humano normal, o ser humano como um todo, carne. O verbo se fez carne, lá em João 1,14. Jesus encarnou e João vai dizer que o verbo se fez carne, ou seja, ele se tornou humano, né, um ser humano, né, não com natureza pecaminosa, mas ele se tornou um ser humano. Então o verbo se fez carne é nesse sentido, né? E aí tem a carne como a nossa natureza pecaminosa, que aquela tendência para o pecado, né? Então, assim, carne tem vários significados na Bíblia, e é um significado semântico que depende do contexto, né? Não adianta você ir para o original do grego, vai depender do contexto que você vai ter aí vários significados. Então aqui, alguns vão dizer que realmente indica a nossa natureza física. Os discípulos estavam cansados, exaustos, entristecidos, né, porque se lembrou de que eram de carne e vento que passa e não volta, né? Salmo 78, 39. A palavra carne nesse salmo é um sentido mesmo físico da pessoa. Então os discípulos, né, estavam cansados, pode ser nesse sentido, mas também pode ser referência à nossa natureza humana decaída, né? Ou seja, uma associação por causa da associação da tentação. Então, olhando o contexto da passagem, onde Jesus fala de tentação, vigiar e orar para não cair em tentação, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito que é o espírito humano e não o Espírito Santo, viu? Então, está falando que nós, o espírito humano, ele está pronto, ele está ali ligadinho com Deus, mas nós temos essa natureza pecaminosa que é fraca. Então, se você alimenta a natureza pecaminosa, se você alimenta a carne, você vai cair em tentação e você não está vigiando. Ou seja, é uma coisa puxa a outra. Você não vigia. Se você não vigia, você alimenta a natureza pecaminosa, ou seja, alimenta a carne e você peca. Agora, se você vigia, você alimenta o espírito, você fortalece o espírito e aí você vai evitar de pecar, né? Então, assim, a tentação ela vai agir, mas se você alimentar a carne, você vai cair, com certeza absoluta. Então, aqui fica esse ensino. Os discípulos de Jesus não vigiaram e não oraram, né, nem no sentido físico, nem no sentido espiritual, e eles depois tiveram um comportamento, né, que totalmente contrário de Jesus, né? Ficaram com medo, fugiram, enfim, negou Jesus. E Jesus, pelo contrário, deixou o exemplo como fazer, né? Orou, teve momentos a sós com Deus e caminhou ali para aquela cruz, pagou o preço dos nossos pecados, trouxe salvação para a humanidade, cumpriu o seu propósito, né? E isso é o resultado de alguém que está debaixo da vontade de Deus, né? Tudo que Jesus fez debaixo da vontade do Pai. Então nós temos que fazer tudo debaixo da vontade do Pai. Chegamos na nossa conclusão, um enfoque no relato do Getsemane é a vigilância e por essa razão não entramos em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Foi o que eu já concluí ali anteriormente, né? Tem muitos assuntos, muitas coisas para extrair desse texto. A gente extraiu mais a parte da questão da vigilância, né? De Jesus estar ali a sós com Deus, é uma missão importante, termos nosso momento a sós com Deus, fazermos a vontade do Pai, não buscar a nossa vontade, né? Então seguir o exemplo de Jesus em todos os aspectos. Jesus deu uma aula ali sobre como deve ser o comportamento do crente, a vigilância e tudo mais, né? E nós temos que aprender com Jesus, ele é o nosso mestre. Mas Jesus é divino, mas também humano. Ali está a natureza humana de Jesus clamando e suando sangue e angustiada. Angústia, tudo isso, sofrimento ali, tudo isso, natureza humana de Jesus. Então ele deixa esse exemplo. Mesmo sendo humano, ele passou por tudo aquilo, suportou tudo aquilo, porque ele tinha um propósito e tinha intimidade com o Pai. Está passando a dificuldade, está passando um problema, olhe para Cristo. Ele é o exemplo. Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Amém? Chego aqui
no final da nossa aula, né? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Acesse o site do EBD em Foco, aqui tem as perguntas para você usar na sua igreja, o slide aí, né? Temos cursos de capacitação, né? Um alerta aqui sobre o compartilhamento do slide. Se você recebe esse slide em grupos do WhatsApp, né? Por favor, faça a assinatura do site do EBD em Foco, passe esse contato para mim, porque atrapalha o crescimento do EBD em Foco. A gente depende das assinaturas dos irmãos para manter o projeto, né? Então, não baixe em nenhum outro lugar, baixe somente no site do EBD em Foco. Chega o final da aula, a paz do Senhor, até a próxima aula.